Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos fazendo a leitura em um ano. Estamos em Deuteronômio, capítulo 10. Após a leitura de cada capítulo, eu estou passando uma explicação e um resumo, né? E uma aplicaçãozinha espiritual sobre cada leitura que a gente está fazendo. Amém? Vamos lá? As segundas tábuas da lei. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte suas tábuas de pedra como as primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou, pois você as colocará na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as duas tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as duas tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi aos pais deles. Versículo 12, exortação à obediência. Agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que guardem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que há nela. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes, temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas no céu. Glória a Deus, né, amados? Aqui Moisés continua falando com o povo, né? Trazendo à memória tudo o que aconteceu, né? Desde a saída do Egito. Então, depois do pecado do bezerro de ouro, Deus manda Moisés fazer novas tábuas, né? Que as primeiras que Deus havia escrito com o próprio dedo, Moisés quebrou ao ver o bezerro de ouro, né? E eles adorando ali. Então, aqui Moisés leva de novo as tábuas e agora ele vai entalhar, né? E isso mostra que mesmo depois do pecado, Deus oferece restauração, né? E a aliança dele novamente com Israel. E assim é conosco. Assim como ele ofereceu restauração e uma nova aliança com Israel, ele nos oferece hoje, né? Moisés, ele lembra ao povo quem é Deus.
é Deus santo, poderoso, Deus justo, que não faz acepção de pessoas, né? Acepção é diferença. Ele não vai tratar um filho melhor que o outro, né? Não vai tratar um servo melhor que o outro. Quem faz a diferença do nosso relacionamento com Deus somos nós. Nós que buscamos o Senhor em todas as coisas, buscamos o Senhor em todo o tempo, aquele filho que acorda orando a Deus, aquele filho que vai dormir orando a Deus, agradecendo pelo dia que passou, agradecendo pela noite de descanso, colocando seus problemas todos na presença de Deus, confiando e entregando e descansando. Essa é a diferença. E tem aquele filho que ora no automático, aquele filho que ora, entrega, mas está sempre nervoso, atacado, né? Vive ansioso, que não consegue descansar. A diferença está no nossa fé, no nosso grau de intimidade, no tamanho da fé que nós exercemos. Porque o Senhor, Ele quer amar, Ele ama a todos, e Ele quer ajudar a todos, Ele quer participar da vida de todos nós. Somos nós que escolhemos o tamanho da participação que Deus tem na nossa vida, através da obediência, da fé, das nossas atitudes, do nosso posicionamento. É isso que Deus está ensinando aqui. Tem um texto-chave nesse capítulo 10, que é no versículo 12 e 13, que fala assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. É isso que Deus quer de nós, né? Que nós o amamos, né? Que nós o servimos, que nós confiamos nele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E isso vai se revelar no quê? No que nós estamos guardando os seus ensinos, os seus estatutos. Né? Nós estamos debaixo dos estatutos do Senhor, da palavra de Deus, que é a palavra do próprio Cristo. Né? Quando nós obedecemos a direção de Deus, nós estamos guardados. A palavra de Deus é a nossa cerca de sebe, é a nossa cobertura espiritual. Ela nos guarda, ela nos livra da maldade desse mundo. Ela não nos prende, ao contrário. Quando estamos debaixo da palavra, nós somos livres em Cristo Jesus. Não estamos, não estamos à mercê das obras de Satanás, aos ataques de Satanás. Estamos guardados, né? A nossa armadura espiritual, né? E aqui tem uma verdade espiritual isso. Deus não queria apenas obediência externa, mas um coração transformado. É através do coração transformado que nós começamos a ver a obra de Deus na nossa vida. Porque o nosso coração tem que ser evangelizado. Nosso coração tem que receber o evangelho salvífico, reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Daí vai ter uma verdadeira transformação interna, né? Deuteronômio 10, 16, está escrito assim, ó: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha como isso é forte. Às vezes a gente passa anos dentro da igreja e nosso coração não é circuncidado, nosso coração não é atingido, nosso coração não se enche da palavra, da verdade, né? Caminho, a verdade e a vida é Cristo. Nós precisamos nos encher da verdade. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz, né? A cerviz é a nossa coluna. Se nós não conseguimos nos prostrar perante a palavra, perante Jesus, perante Deus, nós não vamos viver o que Deus tem para nós, a intimidade dele com a gente. Endurecer a cerviz é quando a gente não se dobra a Cristo, não se dobra a Deus, não se dobra aos seus ensinos, à sua palavra, ao Santo Espírito de Deus que vem nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Que não tenhamos, né, irmãos, uma cerviz endurecida, né, em nome de Jesus. Né? E tudo isso nos aponta, se cumpre em Cristo, né, perdão. Se cumpre em Cristo, no Novo Testamento, né? Essa transformação acontece por meio dele, né? Conhecendo a pessoa de Cristo, né? Lá em Romanos 2, versículo 19, diz, né? Mas é judeu o que é no interior. É circuncisão, é do coração, no espírito, não na letra, né? Cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então a nossa circuncisão tem que ser no coração. Nosso coração tem que ser contrito, quebrantado, né? Não aparentemente, né, como os judeus se circuncidavam, né, os homens, né, circuncidavam o prepúcio, mas que seja o nosso coração. Jesus veio para nos alinhar a essa verdade espiritual. Não basta aparência, tem que ser de dentro para fora, né? E eu trago aqui 3 aplicações para hoje. Deus continua buscando pessoas que, número 1, amem a Deus de todo o coração. Número 2, vivam em santidade. E número 3, tenham o coração transformado pelo Espírito.
Amar a Deus de todo o coração foi o que Jesus mesmo nos ensina no Novo Testamento, né? Ama o seu Deus de todo o teu coração, né? Acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Depois de amar Deus de todo o coração, acima de todas as coisas. Imagina se toda a humanidade fizesse isso. Nós não estaríamos vendo, né? Esses horrores que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, isso é uma grande verdade. Esse é o coração circuncidado que consegue colocar Deus como centro da sua vida. Viver em santidade não é que sejamos santos perfeitos. Viver em santidade é viver separado. A própria Bíblia, né, diz pra gente, acho que é Jeremias, agora não me recordo, que todos nós somos pecadores, né? E ai daquele que diz que não tem pecado, que já está pecando. Todos os dias nós pecamos com atitudes, em pensamento, né, com posicionamento. Só que o nosso coração se arrepende, se constrange perante o Senhor. A gente reconhece nosso pecado, então a gente vai lá, pede perdão ao Senhor e não faz mais aquilo, não repete mais aquilo. E isso é viver em santidade. Não adianta eu vou pecar hoje, mas no final do dia eu vou orar para Deus para pedir perdão e ele vai me perdoar. Isso não é santidade, isso é sem vergonhismo, né? Deus conhece o nosso pensamento antes mesmo dele vir à nossa mente. Então não adianta a gente mentir para Deus nas nossas orações. Ninguém engana Deus, né? Tenham um coração transformado pelo Espírito. Ter o coração transformado pelo Espírito, esse coração contrito, que entende essas verdades espirituais, que sabe que não tem como a gente ludibriar o Pai, né? Ludibriar o Espírito Santo. Ele prescruta o nosso coração. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros, verdadeiros, realmente arrependidos naquilo que nós cometemos, né? E um dos sinais do verdadeiro arrependimento é a gente não repetir os mesmos erros, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa que ela erra com a gente, se arrepende e continua sempre errando, a gente vê que ela não se arrependeu, ela só dá boca para fora. Ela continua nos magoando, nos machucando. Então, o melhor a se fazer é mesmo se afastar dessa pessoa. E é assim que Deus faz com a gente. Mas se a pessoa erra com a gente e ela se arrepende, pede perdão, não faz mais aquilo, né? Às vezes pode até errar em outras coisas, né? Isso é normal. Mas se arrepende, vem, refaz, né? Aquele erro e tal. E a gente vê que isso é um caminhar, é um processo de maturidade dessa amizade, dessa relação. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A gente não pode ter na nossa mente que, eu vou pecar, mas no fim do dia eu peço perdão, né? Então isso não é arrependimento, né? Isso é malandragem gospel, né? E daí tu tá ali pecando, bem bonito, se tomando banho na lama do mundo, e tu se tomou, tem um AVC, cai duro no chão, pega uma bala perdida, né? E sangue de Deus tem poder, né? Não tô amaldiçoando ninguém, Deus o livre, né? Que essa palavra primeiro é para mim, que tô aqui aprendendo para passar para vocês, né? Mas a gente não sabe o dia da nossa partida. Então nós temos que viver em santidade, coração transformado, buscando sempre estar alinhado ao Espírito Santo de Deus, né, amados? Que hoje nós possamos estar alinhados, buscando cada vez mais a presença de Deus em nossa vida, né? Em nome de Jesus. Continuamos a nossa leitura bíblica no capítulo 11, As Grandes Obras de Deus. Capítulo 11 de Deuteronômio. As grandes obras de Deus. Ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor e a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben. Com a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, do meio de todo Israel, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Versículo 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra, para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês,
e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei o pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Vamos aqui. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas as nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. Versículo 26. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra do qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízo que hoje eu lhes prescrevo. Aqui no capítulo 11, né, Moisés está ressaltando para o povo, relembrando o povo a importância de obedecer a Deus, né? Ele está lembrando dos milagres, do juízo de Deus, né? Lá no Egito, do deserto, tudo que eles passaram, né? E obedeceram a toda a direção, né? E isso trouxe bênção para eles, né? E o que Moisés está lembrando? Quando nós obedecemos a Deus, nós trazemos as bênçãos dele para nossa vida, né? E quando nós desobedecemos, a gente está trazendo consequências dessa desobediência, né? Que são os juízos de Deus, né? Às vezes a gente fica, né? Ah, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não. Às vezes nós somos desobedientes mesmo, conhecemos a palavra, não obedecemos, não andamos alinhados a tudo que o Senhor nos ensina, que nos protege, né? Que é a cerca de sebe que nos guarda, né? Daí vem o juízo de Deus sobre a nossa vida. E a gente ainda quer dizer que é o diabo, e não é. Muitas vezes é o juízo de Deus, que é consequência da nossa desobediência.
né? Moisés também traz para o povo aqui sobre as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu. Lá em Deuteronômio 11, 26 e 27, né, ele está falando: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Que é Deus falando para o povo. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu vos mando. Então, se nós formos obedientes às palavras de Deus, aos ensinamentos, seus estatutos, aos seus mandamentos, nós vamos ter uma vida abençoada, seremos abençoadores, né? Não vamos ficar como mendigos gospel dentro da igreja, né? Sempre na misericórdia, na misericórdia, na misericórdia. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Por isso ele deixou esse manual aqui escrito pra gente. Se nós lermos, compreendermos, meditar e viver debaixo da palavra, nós seremos abençoados e seremos abençoadores. Que coisa melhor que isso, né, irmãos? Nós podemos abençoar outras vidas com aquilo que está transbordando de Deus em nós, né? É isso que Deus quer para nós. E aqui também está nos revelando uma verdade espiritual. A palavra deveria estar sempre na vida do povo, no coração, ensinada aos filhos e lembrada diariamente. Se nós não falarmos da palavra, não receber ela no coração, se nós não meditarmos, não lermos todos os dias, nós não vamos ter ela no coração. Como é que nós vamos ensinar para os filhos? Sentar à mesa, conversar, falar, trazer à tona os seus ensinos, né? Lembrar diariamente. Todos os dias nós temos que ler, meditar, viver, conversar em casa sobre a palavra. Isso vai enchendo o nosso coração, vai enchendo o coração do nosso cônjuge, vai enchendo o coração dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor. De uma forma gostosa, de uma forma prazerosa, né? Alegre. Porque a palavra nos traz paz, nos traz alegria espiritual, né? Não daquela forma chata, rabugenta, né? Enfiando o dedo na cara de todo mundo, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. O grande juiz é que vai julgar todas as coisas, nós não somos juízes, né? Nós levamos a palavra de uma forma concreta, correta, bíblica, né? Com amor, com graça, com a misericórdia de Deus, não com o dedo apontando na cara dos outros, enfiando todo mundo no inferno. A gente sabe que aquele que não estiver com Deus, que não estiver debaixo da cobertura da palavra, ele vai estar perdido, né? Então, o que a gente quer? Resgatar essas almas. Isso com amor, como Jesus fez. Falando a verdade, sim. Vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, como Jesus falava, é assim. Mas depois que a pessoa entender a graça e a misericórdia. Porque se enquanto ela não entende, ela só vai ouvir palavras de ofensa. Depois que ela entende o sacrifício da cruz, o que Jesus fez por ela, o amor do Pai por nós através de Cristo, daí que ela vai entender como é importante nós andarmos alinhados na presença de Deus. Daí a gente apresenta a palavra, né, os juízos, o que é andar debaixo dela, o que é andar fora dela, né? Tiago 1:22 fala, né? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, daí esses ensinos vem tudo depois que a pessoa entende a palavra, reconhece que entende a palavra, não, perdão, que ela ouviu a palavra e compreendeu a salvação em Cristo. Então, depois disso, começa o discipulado, começa o ensino da palavra de Deus. Daí nós vamos mostrando as consequências de sermos obedientes a Deus, de sermos desobedientes. Depois que o evangelho adentrou o coração, que a pessoa entendeu o quanto Deus nos ama, que mandou seu único filho, né, para que morresse por nós, derramasse o sangue dele, nos dando acesso ao Pai novamente, né? Romanos 10:17 diz assim, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé dessa pessoa, ela vai cada vez mais ser fortificada e fortalecida através do ouvir a palavra, né? E para nós hoje tem uma aplicação muito importante. A fé cristã não é apenas ouvir sermões, é viver a palavra todos os dias. Esse é um dos maiores ensinos aqui que o capítulo 11 nos dá, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa leitura, então. Agora no capítulo 12 de Deuteronômio, o lugar do culto verdadeiro. Aleluia. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra, que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar. Sirvam seus deuses sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Será.
Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, o seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem. Vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os estiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe aparece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo que tiverem decidido oferecer ao Senhor, em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem puros como os que estiverem impuros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Não somente não comam sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas cidades, vocês poderão comer Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades, onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo. Vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo, se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes como se come carne de gazela ou de veado. E delas, tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Amém. Aqui. Terra. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor, porém as coisas que tiverem consagrado, daquilo que lhes pertence, as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas estas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês,
para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Contra a idolatria, versículo 29. Quando o Senhor seu Deus eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra, em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus, porque eles adoraram seus deuses fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Aqui nós terminamos o capítulo 12. O que Moisés está ensinando, né, para o seu povo? A adoração verdadeira, né? Deus ordena que Israel destrua aqueles lugares de idolatria, né, dos povos pagãos, quando eles entrassem na terra, né? Vocês vão entrar lá e vão destruir tudo. A adoração deveria acontecer no lugar escolhido por Deus. Deus ia mostrar o lugar para eles. E não misturar com práticas pagãs, né? É um ensinamento central aqui nesse texto. Deus rejeita a adoração misturada com idolatria. Bom, isso aí é para nós escrever na porta da geladeira, né? Deus rejeita a adoração misturada com idolatria. Deuteronômio 12:8. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente acha. Deus determina como ele quer, deve ser adorado. Deus nos ensina como buscar ele, né? Como adorá-lo. Então, isso vem pra gente hoje. Vem através de Cristo, se cumpre em Cristo. Jesus revelou para nós a verdadeira adoração, né? Lá em João 4. No versículo 23 ele fala, né? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É em espírito e verdade. Agora o centro da adoração não é mais um lugar físico, né? Mas é Jesus, né? E a obra do Espírito Santo, através do Espírito Santo em nós já temos acesso a Cristo, ao Deus Pai, né? Em espírito e em verdade, no Espírito Santo de Deus, e na verdade que é Jesus. É isso que Jesus estava falando para a samaritana ali. Vocês entenderam? Em espírito, Espírito Santo, e em verdade que é Jesus Cristo, que era ele mesmo que estava falando com ela. Sou eu mesmo que falo contigo. Glória a Deus, né? Lá em João 4. Então, uma conclusão aqui cristocêntrica que eu quero deixar para vocês, que esse texto aponta, né, esse texto de Deuteronômio no Antigo Testamento também está falando de Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Por isso que eu gosto sempre de trazer uma visão cristocêntrica. Né, Deuteronômio 10, 12, né, que são as leituras que nós fizemos hoje, desses 3 capítulos, ensina 3 verdades fundamentais. Se você quer ver o texto todo, né, o vídeo completo, está lá no YouTube, canal Bíblia Simples, com Leia Fernandes. Tá? Deus quer um coração transformado, né? Em segundo lugar, a obediência à palavra traz vida e bênção. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração deve ser pura e centrada em Deus. Tudo isso aponta para Jesus Cristo, que transforma o coração, que nos ensina a viver a palavra, que nos leva à verdadeira adoração. Né? Em Hebreus 4:12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Deus te abençoe. Até amanhã na nossa próxima leitura.